Rádio Gilão 98.8, 98.4, de Tavira para o mundo. Anos preparados para um Sintoniza-te, um apontamento semanal de Hélia Ramos, terapeuta familiar e de casal, psicóloga, que está connosco. Bem-vinda, Hélia. Olá a todos. Cá estamos nós preparadas para o nosso segundo apontamento, para aqui darmos umas dicas, ferramentas aos casais em geral. É isso mesmo, Cristina. Hoje vamos falar sobre comunicação. E falar de comunicação é falar da própria relação. Václavic, que foi um estudioso, não é? Uma grande referência na abordagem sistémica, dizia que é impossível não comunicar. Portanto, mesmo quando o casal está em silêncio, há comunicação. O silêncio, o afastamento, o tom de voz são mensagens que são importantes de descodificar e que muitas vezes os casais não conseguem decifrar o que é que está por detrás disso. Os não ditos, aquilo que não se diz, é muito mais importante do que aquilo que se julga. Costumo dizer aos casais que a relação é como um sistema de rádio. Mesmo quando há ruído ou interferência, o sinal continua lá. E é importante olharmos para esse sinal, o que é que ele está a querer dizer-nos. E às vezes as pessoas dizem, mas nós não comunicamos. O problema não é as pessoas falarem pouco. O problema não está na quantidade das palavras, mas na qualidade relacional da comunicação. Nós temos dois níveis na comunicação. Temos o conteúdo e temos a relação. Ou seja, nós não comunicamos apenas informação, comunicamos a forma como nos ligamos. Lá está, é como o iceberg que nós falámos no nosso primeiro apontamento, não é? E a forma como comunicamos vai definir aquela dança que nós também falámos, não é? Que o casal vai construindo e que quando fica bloqueado, os casais começam a discutir sempre pelas mesmas coisas, o conteúdo acaba sempre por andar à volta do mesmo e ficam ali presos. Presos. Um aproxima-se criticando, o outro afasta-se em silêncio, quanto mais um insiste, mais o outro se retira. Nenhum está errado, na verdade. Estão apenas a dançar uma música que aprenderam juntos. E isto é muito interessante. Minuccini, por exemplo, foi outra grande referência que ajudou-nos a perceber na abordagem sistémica que não é a pessoa que precisa de mudar, mas é a coreografia da relação. E perceber, ok, o que é que está a ser dito, não é? O que é que está aqui, como é que as pessoas estão a ligar-se, não é? Fazer essa ligação com o conteúdo, não é? Com o contexto, o que é que acontece quando um dos parceiros se cala, o que é que esse silêncio está a comunicar, porque muitas vezes já conhecemos esta frase que a ausência de resposta já é uma resposta. Costumamos muito dizer isto no dia-a-dia, mas não refletimos exatamente o que é que isto quer dizer, não é? Não, ok, se é uma ausência de resposta, o que é que essa ausência de resposta quer dizer exatamente, não é? Em termos emocionais de ligação. E isto não acontece só entre casais, às vezes até acontece entre amigos e questões familiares. Laborais, sim. Exatamente. O que é que está aqui por trás deste silêncio que está a comunicar? E muitas vezes este silêncio, se nós pensarmos, este silêncio pode ter muitos significados. Muitas vezes o silêncio é uma muralha de proteção. As pessoas sentem que o espaço não é seguro o suficiente para dizerem aquilo que têm a dizer, para serem elas próprias. Não é seguro, não há confiança, ou perdeu-se aquela cumplicidade, já não se partilha o que se partilhava antes, então as pessoas colocam, ou têm medo de ser criticadas, portanto não é seguro. Se têm medo de ser criticadas é porque não é seguro. E as pessoas colocam ali uma muralha de proteção, outras vezes é uma ponte que ninguém se atreveu a atravessar. Não é? Muitas vezes é isso por medo, porque às vezes o medo está lá a impedir. Da reação do outro? Da reação do outro, que o outro não aceite, não é? Que o outro possa não aceitar partes minhas, porque nós somos uma soma de muitas partes, e às vezes temos receio por experiências que tivemos na infância, na nossa família ou na escola, por mensagens explícitas ou implícitas que fomos recebendo, acabamos por acreditar dentro de nós que o outro pode não aceitar
aquela parte, ou a forma como nós gerimos determinada situação. Pode haver de facto um medo enorme a impedir que as pessoas atravessem essa ponte. E então, em conjunto, em terapia, é muito comum tentarmos perceber, ok, o que é que este silêncio está a tentar proteger? O que é que ele está a pedir sem palavras, não é? O que é que este silêncio está a comunicar sem palavras? Mas sempre com o foco na relação, nunca na pessoa. Isso é muito importante. E lá está, como também dissemos naquele primeiro apontamento, a mudança começa quando o casal deixa de perguntar quem é que tem razão e o que é que se está a passar aqui entre nós. E podermos olhar, ok, quando perguntamos o que é que está aqui a acontecer entre nós, olhamos para o contexto, a importância do contexto. E quando mudamos este contexto, porque esta pergunta é o suficiente para mudar o contexto, o comportamento também muda. Porque se eu deixar de criticar o outro, se eu deixar de lutar pela razão, o meu comportamento vai mudar e o outro, se eu mudo um passo na dança, o outro também muda a resposta. Acompanha. Uhum. Exatamente, é isso mesmo. Muda o ritmo da dança. Então, o que é que se sugere às pessoas? Que comuniquem com curiosidade e não com acusação. Que possam ficar mais curiosos, mais disponíveis para escutar o outro em vez de reagir. A pessoa diz qualquer coisa, mas porquê é que estás a dizer isso? O que é que te leva a dizer isso? Explica-me melhor. O que é que estás a querer dizer com isso? Mostrarem-se mais curiosos sobre o ponto de vista do outro para não fazermos leituras impulsivas e, na maior parte das vezes, distorcidas daquilo que o outro está a dizer. Ou seja, tentar limpar aquela interferência que está a surgir ali no som, não é? Tentar limpar ao máximo, e às vezes até pode ser útil pedir à pessoa, olha, clarifica melhor. Então, aquilo que estás a dizer é isto, e isto, e isto. Repetir, é isto? E o outro poder dizer, olha, é isso. O outro confirmar que foi efetivamente aquilo que quis dizer. Porque muitas vezes o que é que fazemos? A pessoa diz-nos qualquer coisa, tu estás a querer dizer, e colocamos a nossa versão, e a nossa versão está contaminada com as nossas crenças negativas, com a nossa história, com as nossas heranças, com as nossas emoções do momento e, portanto, já não está fiel, já não é fiel àquilo que o outro realmente quis dizer. E o outro pode estar com uma intenção também completamente diferente, que não está de acordo com a interpretação do outro, e é o suficiente para, às vezes, as pessoas entrarem em conflito e deixarem de se escutar e acabam por ativar as suas armaduras, não é? Todas as suas defesas. As defesas, precisamente. Exatamente, sim. E depois começam a colocar muros, e torna-se muito difícil, de facto, comunicar de uma maneira que se consigam escutar. Acho que esse é o grande desafio. E só estão a proteger. E é importante tentar perceber o que é que eu estou a tentar proteger nesta conversa. O que é que esta relação precisa agora? Lá está, comunicar é afinar a relação. Mais uma vez, insistirmos nesta necessidade de termos a consciência que temos que afinar constantemente, as vezes que forem necessárias, a nossa relação com o nosso parceiro ou parceira, mas também com os outros sistemas, porque os outros, com a família é assim, com os nossos amigos é assim. E os sistemas estão vivos, são sistemas vivos, que às vezes basta nós mudarmos ali qualquer coisa que os outros, que já tudo muda, os outros vão acompanhando, já tudo pode ser diferente. Às vezes não é preciso grandes mudanças, as pessoas também têm uma expectativa. Um grande passo na dança fará diferença. Exatamente, às vezes a expectativa da mudança também pode atrapalhar um pouco, não é? Porque às vezes às vezes o casal depara-se na discussão e no tom às vezes acusatório, coloca uma grande expectativa, um grande peso no outro, porque tudo isto deveria de mudar, e isto deveria de mudar completamente, mas às vezes as coisas não conseguem mudar drasticamente, aliás, na maior parte das vezes. Completamente, não é? E às vezes mais vale uma pequena mudança
não é? E que se calhar já vai fazer a diferença, e depois investir num processo mais gradual e irem afinando. Olha, ok, então e o que é que podemos fazer mais os dois? Porque a relação é a dois, é um nós, é uma construção a dois, é uma responsabilidade, não há culpas. O casal não está a errar, não há aqui culpas de ninguém. É uma responsabilidade dos dois, a construção a dois é uma responsabilidade dos dois. E assumir essa responsabilidade é muito importante, mas com compreensão, com tolerância. Nós somos seres humanos. Às vezes temos muita dificuldade em reconhecer a nossa humanidade. Queremos muito ser perfeitos e fazer tudo bem, e quando o outro insinua de alguma forma, ou nós achamos que está a insinuar que estamos a fazer algo de errado, que não estamos a corresponder, a pessoa entra logo numa atitude mais defensiva, porque não consegue ouvir com humildade que sim, pode não ter estado bem em alguma situação, mas está tudo bem. É mesmo assim, é humano. Todos erramos e não precisa de ser perfeito. Não precisa. E que às vezes esses erros podemos aproveitar para olhar para eles. Ok, o que é que posso fazer de diferente? Como é que eu posso ir mais ao encontro do outro, das necessidades do outro? Como? Sem que isso coloque em causa o valor de ninguém. E às vezes nós sentimos que tudo pode colocar em causa o nosso valor. Ficamos a medo e às vezes damos esse pequeno passo que no fundo até pode ser uma peça importante naquele momento em que se está a viver. Exatamente, mas lá está, para isso também é preciso termos consciência do que é que estamos a sentir. O que é que estamos a sentir? Porquê é que estamos a sentir frustração, medo, tristeza? Porquê é que estamos a sentir aquilo? O que é que impactou? O quê? E quando percebemos o que é que foi, porque é que estamos a sentir assim, porque temos legitimidade, e hoje em dia também as pessoas dão-se pouca legitimidade para sentir. Existe muito, e nós vemos todos os dias nas redes sociais, não é? As receitas para ser feliz, para ter uma vida saudável, para ter aquelas rotinas das 5 da manhã isto, já estou a meditar, já estou a fazer isto, já estou a fazer aquilo, pessoas super produtivas, e isto acaba por trazer um peso que é muito pouco saudável, porque as pessoas vivem com a ideia que todos temos que ser perfeitos. E nós não somos iguais. Nós não somos temos iguais. Ritmos diferentes. Temos ritmos diferentes, não temos que ser perfeitos. A consistência não é a perfeição. Dentro da consistência nós podemos fazer alguns dias diferente. E no casal também os dois não têm o mesmo ritmo. Aliás, é raro o casal estar exatamente no mesmo ritmo. O mais normal, habitual, é que, olha, eu estou num ritmo mais aqui, mais abaixo, o outro está ali. O mais acelerado, outro menos. Exatamente. E há dias e dias. E está tudo bem. O importante é percebermos, ok, é ter a consciência, eu estou assim, estou aqui, o outro, ok, eu aceito que tu estejas aí, eu estou aqui, como é que nós podemos ir ao encontro um do outro? E lá está. Mais uma vez, afinar, mas com aceitação. Existe um desafio, não é? Aceitação, validar que a pessoa pode sentir, que a pessoa pode ter necessidades, que o outro é diferente. Portanto, são todas estas dimensões que são importantes de ser exploradas para afinar o instrumento. Isto é como, faz-me lembrar o acordeão. Claro, tem que ser as teclas todas para existir música. E tem que abrir. Sim. E tem que fechar, portanto tem que ganhar espaço. E tem que haver a distância e o afastamento são importantes. Só assim sai a melodia. Exatamente. Para as pessoas se sentirem também, para existir o desejo no casal, a intimidade, as pessoas também precisam ali de algum distanciamento, investirem na sua individualidade, né, no seu eu, para depois se encontrarem, para depois investirem no nós e haver esse espaço emocional que vai alimentar todo o contexto. Isso é muito, muito importante. Eu estou demasiado embrenhada aqui nas palavras da nossa psicóloga Hélia Ramos. Portanto, esta coisa do comunicar não é falar, portanto, o comunicar é muito mais, não é? É vasto, não é? Fará toda a diferença, não é? Faz toda a diferença, é muito mais do que isso. O silêncio fala, as emoções falam e é muito importante descortinar tudo isso.
Enfim, deixamos aqui esta reflexão lá para casa, para todos os que nos acompanham, lembrando que este é um podcast recente, um apontamento recente, com a nossa psicóloga e terapeuta familiar e de casal, Hélia Ramos. Falamos aqui de terapia de casal e familiar. Hoje abordamos este de comunicar não é falar. Encontramos para a semana? Encontramos para a semana e vamos continuar nesta frequência do casal, da relação de casal, e vamos aprofundar um pouco mais e vamos nos focar no silêncio. Porque o silêncio também fala e vale a pena nos debruçarmos sobre este tema, porque é um tema muito pouco explorado. As pessoas pensam muito pouco sobre o silêncio e ele tem partes muito boas, muito benéficas, e tem outras que não são tão benéficas, mas se aprendermos a descodificar, podem ser muito enriquecedoras, podem trazer aqui uma grande riqueza à relação de casal. E já agora desejo a todos os casais um excelente Dia dos Namorados e não se esqueçam que muito mais importante do que as prendas, do que o momento em que estão a comemorar o Dia dos Namorados, são os pequenos gestos. Aqueles pequenos gestos, a forma como estão atentos ao outro, como escutam, a forma como, lá está, não é a quantidade de palavras, mas a forma como se sentem ligados ao outro e como o outro se está a sentir ligado emocionalmente a vós. Isso é o mais importante, portanto desejo a todos um excelente Dia dos Namorados. Com muito amor. Que sejam e aproveitam. E até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com.